Estamos chegando com mais um Política Total. Hoje, no gabinete do deputado do Carmo, do PSL, mais um dos estreantes na Assembleia Legislativa. Mas ao contrário de muitos dos outros novos políticos que disputaram sua primeira eleição em 2018, do Carmo já tem uma trajetória na política. Era vereador em Maringá antes de eleger esse deputado. Olá, deputado, muito obrigado por nos receber. Além de advogado de formação e até com atuação na esfera eleitoral mesmo, o senhor tem carreira na Polícia Militar e é empresário. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória até tornar-se deputado. Bom, minha trajetória profissional, eu iniciei na Polícia Militar em 97. Em 2000 eu fiz o concurso de cabo, em 2003 eu virei sargento da Polícia Militar. Comandei o posto de Rolândia e depois comandei grupos rotando da Polícia Militar. E aí, nesse intermédio, a gente também conhecia um político na cidade de Maringá e acabei me aproximando e fiquei adido a esse político por 6 anos. E aí iniciamos a carreira política a pedido, saí candidato a vereador na cidade de Maringá. E graças a Deus fomos o quarto mais votado naquela ocasião, com 4.180 votos. E iniciamos a trajetória, 1 ano e meio de mandato, conseguimos aqui, Deus abençoe, a gente está na Assembleia Legislativa. Segurança Pública é a sua principal pauta? O senhor pode ser considerado um dos integrantes da bancada da bala? Olha, apesar da segurança pública ser um clamor, na verdade, da população do Paraná, porque além da saúde e educação, você ter o sentimento de sair da sua casa, você ter a responsabilidade do seu filho andando ao ônibus e não ser assaltado, não acontecer esses crimes graves, a gente tem que ficar atento num contexto geral do Paraná, principalmente onde envolve a economia. Porque você conseguindo fazer economia no âmbito global, você vai ter a segurança num contexto melhor, porque vai ter aplicado os recursos necessários, bem como a saúde e a educação, que é o que todo o povo clama e espera dos novos políticos nessa legislatura. E o que o senhor acha, então, que nesse primeiro ano de legislatura a Assembleia do Paraná precisa debater? Precisa rebater os índices que são repassados para os poderes. Eu acho que o Executivo hoje está muito sobrecarregado, sufocado e, claro, pautas direcionadas, algumas carreiras, entre outros, os servidores do Estado do Paraná, também que estão com a defasagem salarial, e nós temos que ter um servidor que consiga sustentar a sua família, que consiga ter um respaldo do governo, para que o serviço público chegue à ponta da população paranaense, ele chegue com qualidade e não aquele servidor que tem que trabalhar, fazer uma carga horária e tem que retrabalhar, refazer uma nova carga horária para complementar seu salário. O primeiro projeto que o senhor apresentou de autoria exclusivamente sua aqui na Assembleia foi para estabelecer hortas comunitárias em terrenos ociosos do Estado. Qual que é o objetivo disso e como que isso funcionaria? Na verdade, as hortas comunitárias de Maringá foi um modelo que deu certo. Nós tínhamos vários terrenos municipais, terrenos que ficavam com mato, o pessoal jogava lixo, e nós começamos a implantar as hortas comunitárias. A finalidade da horta comunitária não é só simplesmente econômica. Ao contrário, se você for viver da horta comunitária, é praticamente impossível. Mas o que ele dá para aquela senhora, geralmente o pessoal mais idoso que tem os seus canteiros, hoje lá em Maringá, também as pessoas mais jovens estão se adaptando nesse mundo que nós temos hoje, que vários problemas psicológicos. Então a horta comunitária foi de grande valia, é uma reunião de famílias que se encontram ali para fazer um trabalho, esparecer, bem como servir aquela comunidade, que eles acabam sim vendendo. Hoje ainda, como eu já disse, não é um valor tão considerável que a pessoa consiga se manter somente da horta comunitária, mas claro, se esse projeto, que nem em Maringá é um exemplo que eu estou citando aqui, ele engloba e a prefeitura está começando já a comprar essas hortas comunitárias, e se estender do estado do Paraná, é melhor ter uma horta comunitária e na verdade trazer saúde através desse trabalho do que ter um terreno ocioso do estado do Paraná cheio de mato e causando o estado tendo custo para fazer roçadas, para fazer, entre outros, cuidar daquele espaço. Pelo projeto, que tipo de terreno se enquadraria aí nas hortas comunitárias? Os ociosos, que esse terreno vazio, né? No Paraná, principalmente em Maringá, a gente fez uma checagem. Mas de propriedade do Estado? Do Estado do Paraná. E terrenos ociosos, como eu já disse. Não terrenos, de repente, esse terreno vai servir para alguma finalidade, escola, aí vai ser utilizado para essa finalidade. Mas são os terrenos ociosos que acabam servindo para a horta e, claro, através da Secretaria da Agricultura, dá todo o suporte, que é um dos segmentos, dos problemas que nós temos na cidade. Porque como nós temos aqui a Emater, entre outros órgãos que poderiam dar esse suporte com engenheiro agrônomos, Maringá falta muito porque é um projeto, então depende muito dos convênios para que se contrate e dê esse respaldo para as hortas comunitárias. Outro projeto teu que já está tramitando aqui na casa é o que regulamenta o funcionamento dos conselhos comunitários de segurança. Qual que é o objetivo desse projeto? O que o senhor pretende nessa regulamentação? Olha, o Conselho de Maringá, eu falo muito Maringá, que é onde a gente tem mais experiência, tá? O Conselho de Maringá, ele foi um dos primeiros conselhos de segurança a ser implantado e aquela sociedade civil organizada é o total exemplo. Nós temos que tirar somente o Conselho de Segurança, que eles têm que se unir para comprar viatura e equipamento de polícia militar, que esse é o papel de nós que estamos no governo.
O Conselho de Segurança teria que ter uma cadeira na Secretaria de Segurança, na minha concepção, para realmente, porque eles estão a ponto e sabem os anseios. Então a comunicação entre Secretaria de Segurança e os Conselhos de Segurança ainda é falha. Os Conselhos de Segurança só levam as demandas, mas não participam das decisões. Então, hoje funciona só através de decreto do governador. Se amanhã o governador baixar um decreto que não existe mais Conselho de Segurança, ele para de existir. Então nós temos que realmente ouvir os conselhos e, através de lei fundamentada, de repente, colocar essa cadeira que tanto falta nas decisões da Secretaria de Segurança Pública. O senhor é vice-presidente da Comissão de Obras Públicas aqui da Casa, uma das comissões mais atuantes aí nesse início de mandato, com bastante reuniões, bastantes pautas. O que o senhor espera ser discutido lá? O que a comissão pretende trazer para o plenário para debater sobre a questão de obras públicas no Estado? Olha, a Comissão de Obras Públicas já teve, vou dizer, infelicidade, porque um dos diretores que nós colocamos, até eu vi agora, assinou o aumento da água. Então, passa pela comissão alguns cargos da AGEPAR, e na minha concepção, foi uma das coisas mais importantes que aconteceu ali. Eu tive a oportunidade de me posicionar naquela concepção e, claro, a Secretaria, tudo que vai envolver Sanepar, envolver os pedágios, que é um clamor público, vai passar pela comissão. Então, é uma responsabilidade muito grande da nossa parte. Né? Porque automaticamente o que você definir nas comissões vai dar um parâmetro para as decisões finais que chega até o nosso povo do Paraná. Então nós temos que ter mais coerência na comissão, saber delimitar alguns espaços a nível inclusive tributários, que todos esses impostos, na verdade, vai acabar passando pela comissão e a gente tem que definir para que isso não sobrecarrega o povo do Paraná. Aproveitando esse gancho, 2021 vencem as concessões das rodovias do Estado. Sei que as comissões, os mandatos se renovam a cada 2 anos, mas eu acho que esse debate deve acontecer até 2020 dentro da comissão para saber que tipo de concessão o Paraná vai implantar a partir de 2021. Qual que é a sua opinião sobre essa questão do pedágio no Estado? Olha, nós temos que ter uma responsabilidade sobre a questão do pedágio. Primeiro que o Estado, o paranaense e quem usa suas rodovias está saturado dos valores aplicados. Nós precisamos, a gente vê que o pedágio, inclusive, eu falo pela segurança se faz necessário, mas nós temos exemplo do nosso co-irmão aqui em Santa Catarina que você paga R$2, R$3 num pedágio, não paga R$15, R$20 num pedágio. Então, acho que o exemplo e o modelo a ser aplicado deve ser aquele. E isso lá são pistas todas duplas. Agora que está em final de contrato, eles começaram a mexer nas rodovias. Então, o órgão fiscalizador, por isso que a gente fala nesse elefante branco que é a AGEPAR, não está fazendo a sua função social. E nós temos essa responsabilidade de trazer para o paranaense uma rodovia com qualidade e um preço que seja viável para todos nós. O preço é absurdo. E temos que parar de ficar só no discurso. Faz mais de 20 anos que as pessoas escutam a mesma coisa no Paraná. E deve ser mudado esse contexto. Então nós estamos tentando somar. Eu digo que o poder legislativo é um poder abstrato, um poder limitado, porque quem acaba se resolvendo tudo é o executivo. Mas nós temos que participar do contexto, porque nós somos os primeiros das pontas a ser cobrado. Que quem anda nas ruas são os deputados que têm essa função de fazer o elo de ligação com o governo. Então nós sabemos todas as ansiedades, porque o governo está fazendo gestão, está trancado na sala e vai só para inaugurar a obra ou para ver uma coisa muito grave. E nós, deputados, servimos para isso que tem deputado também, para ter essa atividade, saber o que a população precisa e trazer. E nesse contexto, voltando aos pedágios, eu acho que chegou a hora, 2021, a gente aplicar um novo modelo, conforme também o governador vem anunciando. E já no primeiro mandato, o senhor é escolhido líder do bloco PSL-PTB, o maior bloco da Assembleia, com 9 deputados somados, né? Qual que é a importância de trabalhar nessa maioria e como você pretende usar isso nas discussões no Legislativo? Olha, primeiro é um feito muito grande, apesar de ser um âmbito interno, a escolha de novos deputados. Nós sabemos que nós temos o campeão de voto, que é o deputado Francisquini, automaticamente seria o nosso líder, mas assumiu a CCJ, uma das principais comissões da casa. E ali nós tínhamos outros companheiros querendo ter a liderança, mas nós conseguimos, através da experiência da Câmara Municipal, fazer essa articulação e chegar de consenso na final e chegar a ser o líder do partido. A responsabilidade é muito grande. Nós temos a proximidade com o presidente da casa, a proximidade com o governador, e nós temos que conduzir a bancada para que a gente fale uma língua só. E, claro, transformar todo esse trabalho em prol das pessoas que mais precisam. A responsabilidade é porque ali nós definimos votos, definimos outras questões, posicionamento do governo. Então nós estamos tentando, usando essa experiência de 1 ano e meio de vereador, trazer através da liderança do partido e com os meus pares, para que a gente consiga falar uma língua só e que vá de encontro com os anseios do povo paranaense. O PSL ajudou a eleger o governador Ratinho Júnior. Qual que vai ser a posição desse bloco em relação ao governo agora? Eu acho que todo governo, as eleições elas terminam na data, que agora acho que foi 2 de outubro, salvo engano, elas terminaram as eleições. E eu vejo uma situação diferente ao governador, porque o governador não vem por questões financeiras. A gente sabe a realidade financeira do atual governador. O governador vem por um sonho desde família e um sonho político também.
Então ele quer ser o governador do Paraná para deixar seu nome marcado na história. E eu acredito que quando você sonha que vem por um objetivo, ele quer fazer o melhor. Então nós temos que colocar ser oposição só por oposição, nem começou um governo. Não começou o governo, é oposição. Temos partidos que fazem essa linha. Mas eu não posso ser oposição, eu tenho que entender primeiro qual vai ser a sistemática do governo. E estamos dando essa carta branca, nós do PSL, a bancada do PSL, estamos dando essa carta branca para o governador para a gente entender o que vai acontecer. E claro, logo de início nos posicionamos contra essa questão do aumento, porque eu acho que, inclusive, pelo que eu entendi da Sanepar, foi uma parte técnica e o governador não tem mais esse poder que antigamente se fazia a resolução através de decreto e hoje passa para a tal da GEPAR, apesar de ser cargos nomeados também pelo governador. Então temos que ficar muito atento, eu acho que o contexto político e financeiro desse primeiro ato que marcou automaticamente, quando vai mexer no bolso das pessoas, do povo paranaense, marcou. Então nós temos que tentar fazer essa regulação e aconselhar o governador. Os deputados, como estão na rua, serve para também o governador aconselhar para que as coisas saiam de encontro com as necessidades que está posta aí no Paraná. O senhor já se manifestou contrário a esse reajuste da Sanepar. Embora essa decisão não venha a ser votada na Assembleia, a repercussão disso vai ser fatalmente discutida politicamente aqui na casa, como convocação do presidente da Sanepar para se explicar, ou da AGEPAR, ou dos próprios membros do governo. Essa posição contrária é uma posição individual sua ou é de bancada? E outra questão, isso vai ser discutido e votado, caso seja necessário, em bloco ou individualmente? Olha, a decisão é de bancada. É um posicionamento contrário ao contexto político e financeiro que o Paraná vive. A população não está pronta para receber 12,3% de aumento. Apesar que já foi feita a convocação por outros deputados aqui da casa e naquele momento eu fiz uma pergunta bem clara, sem enaltecer ou florescer muito. Tem como rever os 12,3%? Vocês vão fazer alguma coisa? Então o diretor da GEPAR, bem como o presidente da Sanepar, disse que não. Então a população do Paraná, se a gente quiser conseguir alguma coisa, vai ser através da via judicial. Porque nós não somos chamados para essa decisão, que fique bem claro isso aí. Eu coloco, nós não somos chamados. Ninguém chegou aqui e colocou para a Assembleia Legislativa se você aceita ou não 12%, porque também não nos cabe. Porque hoje tem essa agência reguladora e não tem lei específica para colocar isso para a Assembleia. Com certeza hoje, se fosse para a Assembleia votar, se ela tivesse esse poder para votar, olha, estou dizendo assim com propriedade, eu acredito que a maioria dos deputados votariam contra. Porque é como eu já disse aqui, como a gente anda pelo estado do Paraná e flutua em todas as classes sociais, nós sabemos que nenhuma dessas classes tem condição de aceitar um aumento dos 12,3%, não aceitam esse tipo de aumento agora devido a esse contexto financeiro. E eu observei muito quando os presidentes da GEPAR e da Sanepar estavam aqui na casa, uma preocupação muito ferrenha com as ações de bolsa, com o investidor, mas e o povo ficando em segundo plano. E tem que ser ao contrário. O governo é acionista majoritário da Sanepar e nós temos que dar o serviço por um valor ideal ao consumidor, que são o povo do Paraná. Como membro do PSL, como é que o senhor está vendo o início do governo Jair Bolsonaro? O Jair Bolsonaro vai ter que entender que ele precisa governar. E governar chama-se articulação política. Ele não chegou na presidência sem articulação política. Ele chegou com articulação política, que começou a gente vir com ele. Teve agora um sufoco na CCJ, Felipe Francischini bravamente conduziu a CCJ com todo o tumulto que a oposição faz, oposição por oposição, e eles querem tumultuar um processo da Previdência, que o processo da Previdência não está claro para a pessoa. O processo da Previdência, que essa oposição quer tomar, eles dizem que vai tirar o direito de trabalhadores dos que mais precisam, e não é isso. Então nós precisamos entender que o Bolsonaro está iniciando, mas precisa trazer pautas possíveis de se realizar e rápidas, porque a esperança do povo brasileiro foi muito forte nele. Está aí a votação que teve, uma pessoa que simplesmente começou nas redes sociais e acabou presidente da República, mas agora tem que ter a responsabilidade e tentar sim a articulação política para que ele consiga governar. O teu projeto aqui em defesa dos conselhos vai de encontro ao que ele está fazendo lá em Brasília, que ele está, de certa forma, desarticulando alguns dos conselhos da sociedade civil. Como é que o senhor vê isso? Olha, os conselhos da sociedade civil, um dos conselhos que nós estamos citando aqui, o CONSEG, é muito bem-vindo, porque eles fazem um trabalho excelente e voluntário. Agora tem uns conselhos que, se existem, não vou citar um outro que eu seria injusto também, que eles servem para tumultuar um processo e são conselhos políticos. Apesar de ter um nome, viram a sigla política. Então, da tendência de cair para um partido A ou B, aí nós podemos tirar toda a sistemática de conselho, não é mais conselho, tem uma tendência. Então, deve ser respeitado, a sociedade civil deve ser respeitada, devem fazer parte, como eu já disse, quero trazer a ideia é trazer o Conselho de Segurança para decisões, com direito aí à palavra, e eu acredito que seja assim. Conselhos
sem política no meio. A regulamentação deles em forma de lei ajuda nisso? Com certeza, eu acho que pauta. Ela pauta porque vai ser a forma, ali vai dar a regra, a forma que vão ser escolhidos, para que funciona o conselho, e através de decretos fica uma coisa muito política. O governador pode fazer um decreto, amanhã querer o conselho, amanhã não quer, então fica uma coisa que desorganizada na minha concepção, ou fica só na mão do governo. Então a ideia é que a gente faça leis para definir a formação dos conselhos, a sua responsabilidade, né? Porque o conselho também não pode ser só um órgão que critica só o governo, de repente um ato no bem. Então, dentro do conselho, como vai ter essas pessoas, eles vão fazer as votações dele e vão pautar suas decisões e conselhos em cima do que eles decidirem a maioria. Deputado Carmo, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Queria agradecer mais uma vez por nos receber aqui no seu gabinete e deixar aí um tempinho para o senhor falar para o paranaense o que pode esperar do seu mandato aí nesses 4 anos. Olha, eu que agradeço vocês aqui de estar recebendo vocês aqui no meu gabinete. Eu acho que vocês da imprensa, eles são o meio mais apto a chegar as notícias ao paranaense. Claro que por vezes um ou outro distorce alguma fala. E também deixar que a nossa responsabilidade é muito grande aqui na Assembleia Legislativa. E eu digo que o Paraná não é governado por uma só pessoa. O Paraná é governado hoje por 55 pessoas. Porque tudo que o governador faz, a grande maioria, com exceção algumas regras que são as empresas públicas, privadas, que as decisões são tomadas, inclusive com a participação dos acionistas, tudo que for público, 100% público, ele deve passar pela Assembleia. Então eu quero dizer, por minha pessoa, eu quero ajudar o Paraná, ajudar as pessoas, e se a gente conseguir, num contexto pelo menos o mínimo possível, para melhorar a vida das pessoas, a gente vai atingir o objetivo. Essa é a ideia. Não vim de berço político, ao contrário, como vários paranaenses, tinha até alguma resistência à política, e a gente só sabe o que é realmente quando você está no contexto, e a ideia é ajudar. Vamos somar o paranaense para que a gente consiga, que eles tenham tranquilidade e consiga sobreviver. Porque nosso país tem muita gente que não consegue sobreviver pela taxa tributária, pelos impostos, pelo desemprego. Então, a gente tentar somar, da minha parte, é isso que eu vou tentar somar, juntamente com os meus companheiros aqui da Assembleia e o governador, para que a gente consiga atingir quem mais precisa. E assim chegamos ao final de mais um Política Total. Lembrando que você pode rever essa e as outras entrevistas do programa no YouTube da TV Assembleia ou na página da Assembleia Legislativa do Paraná. Muito obrigado e até a próxima.